primeira técnica aqui, que é fazer seleção. O que é fazer seleção? É você pegar uma área da imagem, escolher aquela imagem para fazer uma modificação. Vamos para a tela aqui, ó. Por exemplo, eu posso pegar e escolher essa flor rosa para destacar ela, soltar ela do fundo, tá? Ou pegar essa flor rosa para mudar a cor dela para azul. Então, o que é fazer a seleção? É justamente você encontrar uma área de pixels que você quer selecionar, tá? Então, estou dando um zoom aqui, ó, para a gente ver os pixels bem de pertinho. Então, quando eu pego um grupo de pixels aqui, vou fazer uma seleção retangular, ó. Esse grupo de pixel que eu selecionei aqui de forma retangular, peguei aqui justamente a letreiro retangular, você pode acessar com a tecla M, significa que essa área aqui, esses pixels que estão dentro dessa área, estão passíveis de modificação, de edição. Então deixa eu colocar a imagem toda aqui, um Ctrl 0, parecia uma área gigante, mas não é, uma área bem pequenininha, tá? Então se eu faço um quadrado aqui, eu estou pegando esses pixels que estão dentro desse retângulo e eu vou poder modificar eles. Por exemplo, vou dar um delete aqui para apagar. Vou apagar aqui com branco. Pronto, eu apaguei aqueles pixels, eles não existem mais. Dá uma olhada lá, vou dar um zoom de novo aqui, ó. Olha os pixels lá, ó. Acabou, sumiu, não tem mais pixel nenhum aqui, nunca mais vai voltar, tá? Claro que eu vou desfazer isso, então eu tenho aqui o histórico, posso acessar por esse botãozinho ou pelo menu janela histórico, e aqui toda ação que eu faço ele vai gravando e eu posso desfazer, tá? Então, eu peguei aqui o retângulo, selecionei, deletei, apagou aquela área, não existe mais, tá? Então, o selecionar é justamente você pegar um grupo de imagens e fazer alguma coisa com ela. Por exemplo, aqui, peguei retângulo, posso pegar elipse, selecionar aqui, fazer uma elipse ao redor da imagem e soltar ela. Eu vou aqui, ó, camada via cópia ou via recorte, pelo menu camada, tá? Camada nova, camada via cópia ou via recorte. Eu vou fazer via cópia e soltei, ó. Agora eu tenho aqui essa imagem aqui numa seleção. Aqui eu tenho duas camadas, deixa eu desligar a câmera para vocês verem aqui. Pronto, ó, tenho aqui duas camadas. Pessoal, deixa eu desfazer aqui. Como estava a câmera na frente, vocês não viram. Selecionei na elipse, camada nova, camada via cópia. Então eu tenho agora duas camadas aqui. A cópia que eu fiz naquela elipse e a imagem original, tá? Então, quando você faz uma seleção, você pode soltar ela numa nova camada. A camada nada mais é do que empilhamento de imagens, certo? Então, a camada é um empilhamento de imagens. Então, quando eu faço uma seleção, eu faço uma modificação e posso copiar, deletar, enfim, fazer o que eu achar necessário aí. Vê esse exemplo aqui, eu estou deletando essa camada, eu não quero ela, tá? Vou fazer um retângulo aqui. E ao invés de deletar, de apagar, de fazer qualquer coisa, eu vou só preencher esse retângulo com uma cor qualquer. Então aqui nesse botãozinho aqui eu tenho as camadas de preenchimento. Cor sólida. Então fiz um retângulo e estou pintando esse retângulo com alguma cor. Essa cor aqui eu posso vir e dar uma opacidade. Comecei a criar uma barrinha, de repente vou escrever alguma coisa, né? Fiz uma caixa de destaque. Então sempre quando você seleciona alguma coisa, aquela área que você seleciona está disponível para você fazer alguma modificação. Então seleção nada mais é do que eu tenho uma área, essa área eu pego e modifico, deleto, faço uma cópia, faço uma barrinha colorida, faço alguma modificação lá. Seleção retangular e elíptica é simples, não tem muito o que fazer, é só você ir lá, fazer aquela seleção e fazer a modificação, e a gente vai utilizar isso muito pela frente ainda. Vai ter muita área que a gente vai precisar selecionar formas geométricas, então não se preocupem com isso. O que eu vou mostrar para vocês é como selecionar agora uma área bem específica. Vou voltar aqui para a imagem, tá? Vamos ver aqui a cena toda. O que eu quero fazer agora é selecionar só a área cor-de-rosa aqui da pétala, detalhadamente em toda a borda dela. Aí já começa o primeiro detalhe do Photoshop para a gente entender bem. O Photoshop, ele é um software que tem recursos para você brincar, tem recursos para um uso básico, um uso simples, e tem recursos avançados profissionais. Quando eu falo de recurso avançado e profissional do Photoshop, eu não estou falando que é um recurso difícil. Eu estou dizendo que a gente vai utilizar um método que é o indicado para quem é um profissional da área. E é sempre esse método que eu vou mostrar. Algumas ferramentas
ferramentas que de repente você pode ver algum tutorial na web, algum vídeo explicando. Eu não vou ensinar porque tem uma outra ferramenta que é muito melhor, muito mais robusta e que vai te dar uma resposta mais técnica. Então sempre eu vou apontar para essa ferramenta e vocês pode ser que esbarrem com outras e vocês vão ver que a gente está sempre apontando para o que há de melhor aqui. Então vamos para a tela de novo. Eu quero selecionar tudo que for rosa aqui nessa foto. Vocês podem ver várias técnicas usando a varinha mágica, tá? É uma ferramenta que seleciona por cor. Então se eu clico aqui nessa barrinha amarela aqui, ó, tudo que é amarelo ela vai tentar pegar. Se eu aumento aqui a tolerância, significa que ela vai pegar mais amarelo do que antes. Se eu diminuo a tolerância, significa que ela vai pegar menos amarelo. Olha lá, é uma área bem menor. Ela pega quase nada, ó. Se eu jogar aqui para 50, 60, ok, pegou. É uma ferramenta que você depende necessariamente de ter uma área com uma cor muito específica. Então, se você tem um fundo branco e uma pessoa que não esteja com a roupa branca, você consegue com a varinha mágica pegar facilmente lá. Mas a ferramenta mais indicada para esse tipo de coisa é uma ferramenta que tem inteligência artificial por trás aí, tá? Deixa eu tirar a seleção, ó, tô com essa área selecionada. No menu selecionar eu tenho cancelar a seleção, ou Ctrl D, Command D, para quem tá no Mac, tá? Então, aqui a ferramenta Seleção Rápida é uma ferramenta que veio algumas versões atrás aí do Photoshop, já tem um tempinho que ela existe, mas ela meio que aposentou a varinha mágica, porque ela tenta ler os limites de uma imagem para fazer a seleção. E ela é uma ferramenta que funciona com a seguinte lógica: eu posso crescer ela para pegar uma área bem grande ou diminuir para pegar uma área detalhada, tá? Eu estou crescendo e diminuindo usando as teclas de colchete no teclado. Colchete aberto diminui, colchete fechado aumenta, tá? Se eu não quiser usar os colchetes, eu posso vir aqui também, tá? Então aqui eu aumento ou diminuo. Então se eu dou um clique aqui, deixa eu deixar ela bem grande, ele vai tentar achar onde tem um limite. Ele usa inteligência artificial para tentar localizar essa área de limite. Ó, vou dar um clique aqui, ó. Ele foi e circulou toda a foto aqui, entrou aqui nos limites da imagem, fez a seleção, tá? Agora eu quero pegar também esse rosa aqui em cima, né? Eu quero pegar toda a flor rosa. Então eu vou diminuir um pouquinho, porque se eu clicar, eu estou entrando numa área amarela, vê como vai dar errado aqui, ó. Ela entrou numa área que eu não queria, né? Então deixa eu desfazer aqui, deixar o que eu quero mais esse pedacinho. Eu posso diminuir, clicar lá, clico quantas vezes for necessário até que ele tente entender o que eu quero pegar. Ela pegou tudo. Se eu quiser dar uma refinada, eu vou usar o zoom, tá? Ó, barra de espaço e Ctrl para aproximar. Eu tô vendo que aqui ele pegou uma área que não me interessava muito e faltou uma que interessava. Então eu vou diminuir aqui, bem pequenininho, ó. Refina aí para mim, entra lá naquele cantinho. Para eu tirar áreas, é só eu vir aqui e pedir no modificador, ó, no menos aqui, certo? Então eu vou tirar aqui, ó. Deixa eu entrar lá no cantinho. Isso é porque eu tô sendo chato, tá? Tô fazendo uma coisa bem refinadinha aqui, sendo chato e mostrando o que eu posso fazer. Eu quero somar aqui essa área. Eu posso clicar e arrastar também, tá? Não precisa só dar clique, não. Pode ser clicando e arrastando. Ó, vou tirar aqui. Tirar aqui também. Ok, tô satisfeito. Ctrl 0. Tá toda selecionada a imagem. Eu vou agora simplesmente pintar isso aí de alguma cor. Ou tirar ela do fundo. Vamos fazer ela sair do fundo primeiro. Venho aqui em camadas. Então vou lá. Camada nova, camada via cópia. Deixa eu desligar aqui no olhinho aqui, ó. Eu tô com a imagem solta sem o fundo. Mas observe um detalhe, ó. Vou aproximar o zoom aqui. Quando eu faço isso, vê que o fundo fica muito rígido. Aparece aqui um pouco do outro fundo que não foi recortado, parece que eu cortei com a tesoura essas bordas, tá? Então eu posso fazer ajustes antes de fazer um recorte. Então deixa eu desfazer aqui, voltei aqui para a etapa de seleção. Sempre quando eu faço uma seleção, eu venho aqui no selecionar e mascarar, nesse botãozinho aqui, tá? Posso usar aqui pelo menu selecionar, selecionar e mascarar. Ele entra no modo que ele simula aqui justamente como era a seleção, ou como é se eu tirar o fundo da imagem, ou se eu quiser sobrepor alguma coisa aqui. Então eu tenho alguns modos de visualizar como essa seleção vai ficar. Como eu quero tirar o fundo, eu venho aqui. E aí eu tenho alguns ajustes importantes, como por exemplo, ó, deslocar a aresta. Deslocar a aresta eu posso aumentar ou diminuir a área de seleção. Eu vou exagerar aqui para você ver que ele vai crescer. Deixa eu dar um pouquinho de zoom para você ver. Ele vai expandir a área de seleção ou vai contrair a área de seleção, tá?
Então, por vezes é bom você dar uma contrair um pouquinho para tirar aquele fundo que estava no limite. E para não ficar com esse efeito de recortado na tesoura, né, parece estar recortado aqui mal feito, né, meio serrilhado, eu vou aplicar um pouco de suavidade, vou exagerar aqui só para você ver, ó. Ele tenta melhorar o corte, tá? Um pouco, não muito. E é sempre bom você colocar difusão, pelo menos 1 ou 2 pontos de difusão, que é como se fosse uma leve transparência na borda, para que essa borda possa se fundir com qualquer imagem que venha por trás. Então eu desloquei um pouquinho a aresta, suavizei e dou a difusão entre 1 e 2, e tudo aqui é no olho, tá? Você que vai navegar pela sua imagem e observar se o que você está fazendo é o que você quer. Eu vou deslocar um pouquinho mais para dentro, eu acho que vai ficar legal, e vou tirar um pouco essa difusão aqui, deixa eu só com 1 e pouquinho. Feito isso, eu posso clicar no OK, a seleção tá lá, posso fazer o recorte agora, ó. Então camada, nova, camada por recorte, ou cópia, eu vou fazer uma cópia. Eu gosto sempre de manter a imagem original guardada, porque se eu precisar resselecionar, fazer alguma coisa, né? Então vou colocar uma cor de fundo agora aqui, ó. Vem aqui, criar nova camada de preenchimento, cor sólida, vou botar um fundo azul, jogo ele para trás aqui, então tá lá minha imagem recortada por trás de um fundo azul. Ou vou desfazer tudo aqui de novo, por isso eu tô com o histórico aberto, voltei para a seleção, vou mudar a cor da pétala aí de rosa para uma outra cor qualquer. Tá selecionado, ao invés de eu fazer o recorte, eu venho aqui também, adiciono uma cor sólida, aí agora a cor sólida vai ficar nessa área de seleção, vou botar azul de novo aqui. E aí eu misturo esse azul com a cor de baixo, ou baixando a opacidade, ou usando técnicas de mesclagem, por exemplo, multiplicação, clarear, sobrepor. Eu vejo aqui qual é o método que eu acho que vai encaixar com o que eu quero. Vou colocar aqui luz direta e vou clarear um pouquinho aqui. Isso é um método bem simples, a gente não está usando saturação, não está usando nenhum outro recurso que poderia fazer uma troca. Ainda poderia ter máscara aqui, mas isso eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, eu só vou fazer agora, mas não vou explicar ainda, tá? Então poderia fazer aqui um método de máscara de pintura para editar melhor aqui essa mistura das cores, enfim. Tem um monte de técnica que dá pra gente fazer que eu não vou mostrar agora, vou deixar para que a gente avance. No momento a gente tem que focar na seleção da imagem e justamente no que a gente pode fazer. No caso a gente soltou ela do fundo, mas se quisesse adicionar uma cor, poderia ser por aqui por cor sólida. Se você conhece um pouquinho de Photoshop, já viu e está fazendo o curso para poder aprender, você pode usar, ao invés de camadas de cor, você usar as camadas de ajuste de níveis, curva, tem saturação aqui, matiz, enfim, qualquer um desse aqui poderia fazer um ajuste legal. Preto e branco mesmo é uma coisa super simples, que você não precisa nem conhecer sobre ferramentas de níveis, curvas, mas poderia ser uma forma aqui de você fazer também uma imagem onde você pegou uma área, só aquela parte selecionada você deixou preto e branco. Fez a seleção, fez lá os ajustes refinados da borda e aí você aplica a camada que for conveniente para você. Quando você faz uma seleção e aplica qualquer ajuste desse, você começou a criar máscara. Você vai ver esse ícone aqui do lado dizendo que está mascarado e que você pode editar isso de alguma maneira. Testem esse exemplo da seleção da flor, né? Experimentem bastante isso, treinem bastante isso aí, porque a gente vai usar muito essa técnica. Então por isso que eu apresento ela primeiro, logo de cara, no curso de Photoshop, para você poder já ter uma ferramenta muito poderosa, que ela vai ser a base para a gente aprender máscara, aprender ajuste e vai-se embora no assunto. Então experimentem bastante isso, testem. Então é isso aí, pessoal. Pratiquem bastante, vocês vão ver que quanto mais você praticar, melhor vai ficar a seleção, mais refinada vai ficar a sua técnica. Obrigado a todos e até a próxima.